digitais. Mas agora vamos ver se nós conseguimos fazer um programa com ela, que eu estou com saudade. Jussara Galto, bom dia. Sei que você está na beira do mar aí, não está fácil, né? Não está fácil, mas a culpa não é do mar. Adilson, bom dia para ti, bom dia para o Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. E Rio Grande do Sul, né, especialmente Santa Catarina, aliás, é bom sempre frisar que é um prazer imenso falar com esse povo maravilhoso de Santa Catarina, porque é o único estado do Brasil que nunca foi governado pelo Partido das Trevas. Então, esse estado, quando a gente está lá, chega lá, a impressão até que nós estamos num país europeu, ou num outro país, mas que não seja o Brasil. A gente já percebe pelas estradas, pelos prédios que cercam as estradas, a gente vê que seja abundância, riqueza, trabalho, satisfação, coisa que nós estamos aqui no Rio Grande carentes há muitos governos. Então, meus parabéns, Adilson, a ti que está aí, e também a esse povo maravilhoso. Quanto à questão da minha voz, eu peço desculpa a todos. Fazia dias que eu não conseguia participar do programa, porque fiquei assim. Essa é uma manifestação do meu corpo. Eu sou asmática e as pessoas reagem de formas diferentes. E eu reajo na garganta, com falta de ar, por causa da asma, bronquite e tal. Quando sofro muita pressão, muita angústia, muito sofrimento, que foi o caso acontecido nessa última semana, a partir do dia 10, a partir do começo da semana passada. Já a nossa angústia foi crescendo, a dor, o sofrimento, que a dor e o sofrimento do homem mais amado do Brasil é a dor e o sofrimento de todos os brasileiros de bem. Todas as pessoas que abraçam a causa de Cristo, que abraçam a causa da família, do país, da pátria, da liberdade. Todos nós sofremos barbaramente com isso. Então, o meu organismo se manifesta dessa forma, tranca minha garganta. E eu estou há dias, você acredita, medicadíssima, fazendo tudo que me ensinarem assim, ó, um chá de cocô de galinha, vai abrir a tua garganta, eu tomo chá de cocô de galinha. Mas não está adiantando. Eu estou tentando trabalhar essa dor, esse sofrimento, essa angústia, transformar isso aí em mais vontade de lutar. Não podemos esmorecer. Não é a hora. Desistir não é a opção. Não importa que a gente vá cair nos pedaços, mas tem que ir. Nós temos que ir para frente. Não porque a gente seja fanático, não porque a gente seja absurdamente maluco, como uma pessoa que eu me nego da plateia, da Ibope, da palco, dessa pessoa que infelizmente é gaúcho, mas é um gaúcho repudiado pela maioria dos gaúchos, não pelo que ele fez agora, mas ele é uma criatura extremamente difícil, uma criatura diabólica, demoníaca, e sempre foi. Eu conheci ele há muitos anos, e sempre foi assim. Nunca foi um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais sensível. Ele é ácido puro. Isso aí não nos causa estranheza que ele não esteja conosco na mesma trincheira que nós, porque nós acreditamos em Deus. Nós queremos fortalecer a família. Deus, pátria, liberdade, que eles dizem que é um lema fascista. Não é. O fascismo tem as suas raízes idênticas aos do comunismo. Então não se pode chamar um cristão de fascista. Só chama, mesmo que seja professora, como a gente conhece ao vivo e também vê muito pela televisão e pela internet, professoras enchendo a boca para nos chamar de fascistas. Significa só uma coisinha minúscula. Não para uma professora isso é gigantesco. Elas não sabem o que significa fascismo. E a maioria que se diz comunista não sabe o que é o comunismo, como é que nasceu,
como é que ele se expandiu, quantos milhões de pessoas foram sacrificadas na China, mais de 100 milhões, e nas Coreias, depois focadamente na Coreia do Norte, já que a Coreia do Sul é cristã, graças a Deus, e até hoje, que é dia 19, aliás, a nossa véspera da nossa maior data dos gaúchos, depois eu falo sobre isso, mas no dia 19 de setembro de 2025, eles estão vivendo assim, como lá no início do cristianismo. Lá naquela época, se alguém se dizia que era cristão, era jogado às feras para que os não cristãos se divertissem em vê-los devorados pelos leões, preferencialmente leão, que eles colocavam para devorar os cristãos. E matavam das formas mais indignas. Por exemplo, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Dizem, uma parte da literatura, que ele pediu, porque não queria ser comparado a Cristo no seu holocausto. Mas também tem vertentes que dizem que a forma mais humilhante de crucificação era de cabeça para baixo. Então, morreu de cabeça para baixo, crucificado como milhares e milhares de outros cristãos naquela época. E hoje continua a perseguição. Em Cuba não existe religião. Deus está lá, porque Deus está em todos os lugares. Mas não existe religião. Na Venezuela, mesma coisa. Os cristãos são perseguidos, como eu dizia. Agora a gente vê na imprensa cristãos que são sacrificados na Coreia do Norte, porque tem Bíblia em casa. Às vezes já nem tem mais, mas tem alguns que a fé é tanta que mantém a si mesmo e são mortos, são levados às prisões. Então vocês não podem nunca nos comparar ao fascismo. Vejam só o horror que aconteceu nos Estados Unidos agora, semana passada também, junto com o horror que aconteceu com o Bolsonaro. Aquele jovem, 31 anos, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, com tanta paz no coração, que não era para ele, era impensável ser grosseiro ou gritar com as pessoas que dialogavam com ele. Ele pregava a palavra de Cristo como Cristo pregou, na mansidão, na doçura. E por isso ele atraía tanta gente. Por isso ele atraiu milhões de jovens que depois acabaram elegendo Trump, que também chamam de fascista, laboratorista, todos isso, aqueles bicicletistas que eles têm porque não tem nada aqui, ó. Só tem burrice, só tem ignorância. Porque se fosse estudar um pouquinho as raízes e a origem do comunismo, vamos ver como se comunicam lá atrás, como se comunica hoje essa forma de religião que existe talvez seja a maior religião do mundo hoje, o Islã. Os islâmicos, os islamistas, para eles Deus se chama Alá, e eles respeitam os bons, oram várias vezes por dia, eles têm maior consideração tudo que diz respeito ao Alcorão e a sua crença, a sua fé. Agora, outros levaram isso para o lado do fanatismo religioso, então eles baixam a cabeça, ficam de bunda para cima, como eu digo, eles não estão orando, eles não estão com a cabeça, eles estão com a bunda para cima. É isso que eles estão, são falsos, são hipócritas, como é a esquerda. A gente não gosta da esquerda só porque não é porque é só uma dicotomia, esquerda e direita. A gente gosta da nossa mão esquerda, mas não gostamos do comportamento esquerdistas dessas pessoas malvadas, ignorantes, e que são emprenhadas pelos ouvidos já nas escolas. Então, hoje a gente não pode nem ficar com raiva. Aliás, raiva a gente não deve ter nunca. A gente não pode ficar dos jovens e das crianças. Nós estávamos no acampamento ali em Osório, e que acabou também em 8 de janeiro, não de uma forma tão triste quanto acabou o de Brasília, mas tivemos o tempo, 70 dias mais ou menos, acampados na esperança, não que
alguém derrubasse o governo, mas na esperança de que a lei prevalecesse, a justiça prevalecesse, e que ficasse provado lá naquela época que nós ganhamos a eleição, coisa que já está provada hoje, porque o Tagliaferro, não basta que se diga aqui no Brasil, o Tagliaferro, que era braço direito do Careca, inominável, ele já desnudou isso aí, como é que foi a fraude nas urnas, como é que nós somos roubados. E naquela época, a gente sabia disso. A gente sabia que o Bolsonaro não poderia ter perdido essa eleição. E a gente queria que a justiça aflorasse. Só que a justiça também já tinha sido cooptada através do dinheiro para roubar, para mentir, para enganar, coisas do demônio. Dinheiro que veio dos Estados Unidos, que eles aceitaram muito bem. Agora acham ruim o Eduardo esteja lá pedindo por liberdade, pedindo por nós, pedindo até uma interferência, não naqueles casos injustos, de simplesmente interferirem no Brasil, não, punindo os brasileiros que cometem crimes lá nos Estados Unidos, como é o caso da Suprema Corte do Brasil, que hoje a Suprema não tem nada, não tem ninguém com saber jurídico imenso, não tem ninguém que seja juiz, aliás, um só. E hoje, para uma parcela grande da população, virou herói. Para mim, ele não é herói coisa nenhuma. Ele é apenas um juiz que faz o que a maioria dos juízes sensatos fazem no Brasil, a justiça. Ele deu aula, 12 horas de aula sobre direito. Porque quando a gente examina, eu já fiz isso com vocês várias vezes, a gente elenca assim, dezenas de coisas assim, ó, extremamente erradas, que não existem no nosso direito, não existem nos nossos códigos, não existe na Constituição. E eles lá, ó, para se beneficiar, eles usam isso. Para nos prejudicar, aí eles usam a lei do jeito certo. E aí falam em justiça, democracia, liberdade. Gente, desde quando que um partido comunista, um país comunista é livre? E vocês podem ver que, tal como nos Estados Unidos, que o partido da esquerda são os democratas, todas as repúblicas socialistas, comunistas, elas levam a democracia no nome. Foi sempre assim. Até, e eles se confundem também com o nazismo. O que eles fazem hoje, eles fizeram o povo alemão, não o povo, mas o bigodinho, que deve estar ardendo no mármore do inferno, se é que existe, né? Isso aí. Dizem alguns que ele está no outro planeta, tais os crimes brutais que ele cometeu, não vai pagar nunca, do jeito que os espíritos, que as pessoas normais, que todos pecam e erram e vão para a segunda vida. Os cristãos, os cristãos não, católicos não admitem isso, os evangélicos também não, mas muita gente, a população do mundo acredita sim que é possível. Existem essas punições. Não, isso não interessa para a religião agora, que cada um tem a sua na paz, porque toda religião tem paz. Carrega Deus no coração, na mente. Quem é que não carrega? Nem Deus, nem pátria, nem família, nem humanidade, são os comunistas, são os esquerdistas. Vão para os livros de história, vão para a internet, não numa variante só, porque a internet é múltipla. Com certeza haverão sites que dirão que o comunismo pode ser cristão, isso, aquilo, porque até os padres, até o cachaceiro, são comunistas, graças a Deus. Isso é pura ignorância. Quem acredita em Deus, quem leva Deus no coração, pode se gritar, pode se transbordar, pode ficar sem voz, porque está muito indignado, é o meu caso, mas não faz as maldades que eles fazem. Aí o fulano faz porque é um psicopata? Não, ele faz porque ele é mau. Porque se ele tivesse assim, um mínimo de cristandade em si, o comportamento dele seria outro. Então, eu penso
de uma forma até mais diferente um pouco. O Adilson hoje desabafou, disse o que pensa, e eu também tenho o meu pensamento, e acho que a raiva só nos leva a isso que eu estou aqui sofrendo, desconstrução, a ira, a revolta, porque isso não é construtivo. Então a gente tem que trabalhar esse ímpeto que é bem natural, que é bem humano, da gente se irritar e aí de repente está com dor de cabeça, de repente está com crise de asma, de repente está com crise de fígado, ou sei lá do que, mas o corpo reage. São as doenças psicossomáticas, aquelas que elas tomam conta do soma, do organismo, através da psique. Isso é uma coisa bem difícil de controlar, e eu tenho tentado a minha vida inteira, de vez em quando eu escorrego. Porque essa vez, porque foi a maldade feita com o Charlie King, ai, e o Bolsonaro, pessoas que se levavam, o Bolsonaro leva ainda, graças a Deus, mas o Charlie levava Deus do coração para todos, e as pessoas queriam vir, porque ali mesmo sendo um ambiente razoavelmente hostil, mas na verdade no fundo não, tinha milhares de pessoas, milhares de jovens, eu acho até que só tinha jovens, crianças, que estavam ali para ouvir, para beber aquela palavra boa. Poucos o contraditavam, mas ele estava ali não para atingir diretamente a cristandade, ou a cristandade é a vida em cada um, acontecia em cada um, estudante daqueles, mas justamente para tentar convencer pela palavra, pelo amor, qual é o lado certo. Se as pessoas não querem, tudo bem, nós temos que defender também a liberdade que eles têm de não acreditar, de não gostar, de não aceitar o cristianismo, tudo bem? Isso é problema deles, eles com o Deus do interior de cada um. Agora, eles fazendo disso aí uma arma poderosa de batalha para acabar com a família. Que exagero, Jussara. Isso é uma injustiça. Eles não estão cometendo esses exageros totalmente. Então, prestem atenção, se liguem na realidade como um todo. O que é acabar com a família? Ser favorável ao aborto? Homem com homem procria? Não, acabar com a família. Mulher com mulher procria? Não, acabar com a família. Porque sem descendentes acaba a família. Famílias pequenas, está vendo todo dia aí, se acabam, porque são pequenas. Imagina as que não têm, que não deixam herdeiros. Então, nem existem, nem chegam a se formar. Isso não é uma implicância. Isso é natural. Isso é a biologia que explica. Defender o uso de drogas, defender o tráfico de drogas. Nós vivemos num país, numa nação narcotraficante, porque o presidente está envolvido até a raiz dos cabelos com o narcotráfico. E é isso, e através dessa luta, que é do mundo inteiro, e que os Estados Unidos, por exemplo, são grandes vítimas, porque tem muita gente, muito jovem, muito dinheiro, são as grandes vítimas dos traficantes. Então, eles querem acabar com a juventude, com a inteligência, com a capacidade, através das drogas. Isso é acabar com a família. Vocês entendem como é largo o espectro quando se desmanter a família, batalhar pela família. Batalhar pela família é fazer tudo isso que eu estou dizendo agora. É ser contra o aborto, é ser contra as drogas. Não que seja contra. Quem teve homem com homem, mulher com mulher, tudo bem. A gente não interfere nisso, isso existe em todas as famílias, todas. Agora, o que nós não podemos é permitir que isso se torne uma lei, que isso se torne uma coisa natural, através do ensinamento, através das aulas que as crianças recebem desde a eternidade. Aí já semeiam na cabecinha de uma criança a dúvida. Mas se eu nasci homem, nasci menino, tenho
Não importa, não quer dizer, se tu quiser, tu muda. O filho do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, morreu por conta disso. Quis trocar de sexo, trocou, se confundiu todo e morreu. Isso é uma grande dor que ele tem, ele luta pelos jovens de todo mundo. A maioria das pessoas não sabe disso. Mas é verdade. Então, tirar um jovem da droga, porque a droga, com o passar dos anos, ela não só tira a potência do homem, como ela também mata toda a possibilidade dele ser um gerador, de fazer filhos. Estão me entendendo bem? Estou falando bem, claro. Então, isso é combater a família. Isso é querer acabar com a família. As religiões, religião, quer dizer, religar a criatura com o seu Deus. E aí, o que acontece? Eles cortam a religião. Tem o comunismo, tudo isso que eu estou dizendo vem do comunismo. Eles cortam a religião. Eles impedem essa religação do ser humano com Deus. Então, eles não acreditam em Deus. Então, tem que acabar com Deus. Sentimento de pátria. Aí vem, eles buscam, lá no nome do partido do Hitler, lá no passado, nacionalista. Então, nós somos hoje acusados por eles de sermos nacionalistas, porque nós amamos o Brasil. Não tem nada a ver com aquela história que o Hitler pregava, é só da boca para fora. Ele era um ser diabólico também, que veio muito a criar a confusão que fez, acabar com tantos milhões de pessoas. Isso se repete aos pouquinhos, todos os dias, no mundo inteiro. É nas favelas, e eu não vou chamar de comunidade só porque eles querem, favela. É nas favelas do Brasil, nas favelas de qualquer lugar do mundo. Eles estão acabando com a possibilidade da família ser forte e de ter lucidez e aprender nas escolas, porque as escolas já não ensinam mais nada. E vocês vejam que esse rapaz que matou o Charlie, ele era normal, ele é pai dele mórmon, uma religião severíssima. Ele tinha uma vida feliz na família, foi para a universidade, ficou daquele jeito, já não queria mais saber da família, já não conversava com ninguém, já estava se casando, já vivendo já, com um homem que estava fazendo transição para mulher. Imagina a cabeça dessas criaturas. Aí não vai lá e mata um ser humano que só fazia o bem e que era de maior respeito por si mesmo, pela família, pelo seu país e por todo mundo. Era cristão. Cristão é abrangente. Nós gostamos de todo mundo. Mesmo os islâmicos que fazem da sua religião uma arma de guerra, ou pior, de guerrilha, que as guerras são abertas, são entre países, até para as guerras tem lei, para as guerrilhas não tem lei. Para eles, a lei é aquilo que houve lá no dia 7 de outubro de 2023, que vocês aí da esquerda fazem questão de esquecer. Vocês, quando falam que Israel faz chacina na faixa de Gaza, o que é uma grande mentira, porque os bandidos lá, os religiosos, que seguem o Islã de uma forma errada, eles fazem aquelas pessoas de escudos humanos, eles pegam toda a ajuda humanitária que vem do mundo inteiro e não dão para as pessoas. Eles vendem, eles se apropriam e vendem. Então, levam para outros países onde o pessoal tenha maior poder aquisitivo. Se informem, saiam dessa bolha, uma bolha assim, tipo petróleo. Nada contra o petróleo, mas é uma coisa preta, assim, que não dá, não enxergam mais nada, não veem mais nada, não querem ver mais nada. Seus ignorantes, seus burros, procurem sabedoria, procurem conhecimento, e vocês encontrarão, aí para quem quiser. Mas eu, aqui em Bé, 2 vezes já interferi para que escolas do município, uma delas era estadual, que elas criassem o modismo de uma vez por semana, os meninos irem vestidos de mulher e as meninas vestidas de homem.
Gente, o que é isso se não é trabalhar a cabeça das crianças, fazer confusão e não deixarem que a biologia que existe, não adianta, essa é uma lei. As leis científicas são imutáveis. As da natureza, mais ainda. Quer viver com uma mulher tudo branquinho, mas não faz disso aí uma bandeira. Faz a tua vida particular. O que tu faz dentro da tua casa, dentro do teu quarto, é teu. Te diz respeito somente a ti. E aí eu teu par, tua companheira. Vocês entendem? Não podem, vocês não têm direito de fazer disso um tema de aula numa escola, como é em milhares de escolas do Brasil. A gente está vendo todo dia denúncias de livros eróticos, livros impressionantemente ruins, malévolos, destrutivos, que são usados nas escolas. E eles acham que isso é maravilhoso, que isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso prende, sufoca as pessoas dentro de crenças limitantes que vão impedir o seu crescimento, sua evolução, que vão fazer com que uma criança bem nascida e criada numa família cristã, um belo dia levante e vai lá e mate um que só faz o bem. A gente não gosta, não devemos fazer nenhum comparativo, mas vocês vejam se assemelham às vidas que tentam fazer só o bem, que elas copiam em Cristo e fazem de Cristo seu modelo para levarem esse tipo de vida, e essas pessoas são perseguidas, são assassinadas. Olha o que aconteceu com o Bolsonaro, o que está acontecendo com esse homem, é muita crueldade. Não existe, a não ser num país de ditadura, que aqueles dizem, até o imbecil do cachaceiro, imbecil não, é um baita do esperto, o cachaceiro diz, a democracia é relativa, não se adjetiva a democracia, ela é, não é, ela não é mais ou menos, ela não é democracia, mas não pode votar, é democracia, mas pode votar, e o partido poderoso pela grana, que vem de fora na maioria das vezes, ele impede que esse voto seja perfeito. Isso não existe na vida real. Isso é uma criação no imaginário. E o que é pior é que o que eu vejo, o que mais me dói, porque eu sou uma combatente, eu sou militante, eu não tenho vergonha de dizer, vocês me conhecem, mas o que me dá pavor de ver é que os brasileiros, todos, a maioria, não tem 1% que seja batalhador assim, que esteja defendendo o seu país, o seu povo, a democracia verdadeira. Não tem 1% no Brasil. É muito pouco, gente. Você tem que acordar. Vocês precisam acordar. Para não acordarem quando seja tarde demais. Eu vou contar para vocês uma fábulazinha que é bem conhecida da maioria das pessoas, mas é bom que a gente, que a gente saiba. É uma alegoria. Como é que se pega porco selvagem? Porco selvagem, você sabe que é selvagem. É impossível pegar um porco selvagem, correr atrás, laçar, até porque eles se revoltam, eles são agressivos. Então, existe uma maneira correta, preste atenção. É o que fazem com a humanidade que é presa, enclausurada pelo comunismo. Eles pegam Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Aí lá, no caso dos porcos selvagens, é milho, a comida que eles comem. Então eles começam em um determinado lugar qualquer, jogar milho. Ficam ali um tempo fazendo isso. E eles estão ali, vão chegando e acabam se acostumando que ali naquele lugar tem comida sempre. Mas eles são, isso não sou eu que estou inventando, eles são extremamente ariscos e violentos. Aí, um belo dia, vão lá e constroem uma lateral, assim, uma cerca. Continuam botando milho ali só, aquele pedacinho de cerca. E eles continuam vindo e comendo. Aí, passam mais uns dias, eles crescem, né? Fazem mais uma parede da cerca.
Mas os porcos continuam vindo comer, porque está liberado. Tem 3 lados liberados ainda. Aí eles vêm, fazem aqui, fazem a parte final, e ainda deixam no portão. E os porcos continuam vindo, porque comida de graça é bom. O gás de graça, a luz de graça. Só que tudo isso tem um preço. E alguém paga. E no caso dos porcos, foi a liberdade. Aí, quando eles já estão lá dentro, acostumadíssimos, fecham o cerco completo. E eles estão presos para sempre. E vão continuar comendo milho, comidinha fácil, comidinha que vem de graça, continuar procriando ali. E aquele cercadinho, dali eles só vão para o matadouro. Ninguém leva um porco daqueles para ser bichinho de estimação em casa. Ninguém leva um porco daqueles para sua casa para ter no seu quintal, no seu chiqueiro junto com os porcos, porque eles são selvagens, extremamente selvagens. Então, até os leões temem eles. Os javalis são um tipo de porcos. Bem, então vocês viram, eles vão atraindo com bolsa isso, bolsa aquilo, mudando agora para o caso nosso, povo, pessoas humanas. Quando eles vêm, estão na situação que nós estamos no Brasil. Tem 70% de gente recebendo Bolsa Família. Quem é que está pagando por isso? Sou eu, é tu, é toda a velharada aposentada, é todo cidadão que levanta todo dia para trabalhar, é toda mulher que se esforça com seus filhos sozinho, muitas vezes, ou deixa com conhecido que às vezes até maltratam os filhos, ou com pessoas que trabalham em terras, e vão trabalhar. Eles precisam ter a sua manutenção. Eles não querem comida de casa, eles querem trabalhar para ter. Isso é o contrário do que o comunismo prega. Eles são capitalistas, eles querem ter carro, eles querem melhorar a casa, eles querem trocar de carro quando já tem, querem viver melhor, querem viajar, querem passear, querem conhecer o mundo. Cada um dentro dos seus limites vai fazendo o seu crescimento. Enquanto que o pessoal que está no curral, nos currais das bolsas, isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo, que nós pagamos, porque vocês acham que, principalmente, um governante ladrão, sem caráter, sem absolutamente nenhuma vergonha na cara, sem Deus no coração, vocês acham que esse governante vai tirar do bolso dele daquilo que ele já roubou, que ele não vai usar, mesmo que viva, vai e volte umas 15 vezes, não vai gastar tudo, mas ele não dá o que é dele, ele dá o que é seu. Houve agora o roubo do INSS, quer dizer, que está vendo há muitos anos, e ele veio com a maior cara de pau dizer: nós vamos pagar, nós uma vírgula, seu canalha. E o presidente da República, a maioria das autoridades do Brasil, o judiciário, não tenho bem certeza, os cargos políticos eleitos pelo povo não precisam pagar imposto de renda. Eles não sabem o que é pagar imposto, eles não sabem. Por isso que eles lascam imposto em cima da população. É por isso que eles destroem com a população. Sim. Através puxar o cinto até que a pessoa não aguente mais. Tem empresário, tem pessoa do agro. E é o que está acontecendo, né, Jussara? Oi? E é o que está acontecendo e o povo parece que não está vendo. Não, mas é exatamente o que eu estou falando, né? Tem que abrir os olhos para isso. É a nossa realidade hoje. É hoje. Agora, quando houve esse protesto do agronegócio, quantas? 63, parece, coroas de flores representando as pessoas do agro que se suicidaram por não poder pagar suas contas. E tem muito mais. E tem muito mais acontecendo aí, Jussara, que vai estourar nos próximos dias. Que as pessoas estão lutando, tentando se segurar, mas não está fácil. Jussara, o nosso papo está bom, mas eu já recebi o sinal vermelho aqui, que nosso tempo já foi, 2 minutos a mais. Então, Jussara, as tuas considerações final, quero aproveitar e mandar um abraço para você, para toda a tua família, ao povo do Rio Grande, lá do Imbé, que nos acompanha em todo o estado e fora também.
dizer que nós estamos firmes aqui, lutando para que consigamos levar adiante essa mensagem e esclarecer a população, de ela parar de fazer papel de otário à frente desses mesmos artistas da política que estão enrolando, roubando o povo brasileiro. Tá bom. Vou me despedir então, Adilson, tá? Eu só vou dizer aquilo que eu digo sempre, só não, eu acho que isso é importante para mim, eu amo vocês. E hoje é sexta-feira, só segunda-feira estaremos juntos novamente. Deus ajude, com boas notícias, com coisas mais alentadoras, porque o papo está longe de terminar, né, Adilson? Está longe, está longe. Nós vamos estudar mais tempo aí para fazer mais fala mais aí, mais pessoas querem entrar para ajudar também, que também pensam como a gente, e vamos estar lutando e vamos multiplicar o número de brasileiros que estão acordando e que não aceitam mais isso. Obrigado, Jussara, que Deus te abençoe, bom final de semana aí, e que Deus nos abençoe, nos guarde até segunda-feira. Grande abraço, fique na paz e até lá.